Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui, para vocês nunca esquecerem. Jesus prometeu que voltaria e a Bíblia diz que Ele volta. E quando Ele voltar, primeiro, mais de 300 profecias antes dele vir falavam que Ele viria, Ele veio. E Ele aqui disse que ia entregar a própria vida, ressuscitar no terceiro dia. Ele cumpriu a promessa, no terceiro dia ressuscitou. Ficou 40 dias entre os homens, mais de 500 pessoas viram Ele ressurreto. E Ele subiu para o Pai e disse: vou subir e vou mandar para vocês o Espírito Santo. Mas eu um dia voltarei. Por isso a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito para encontrar com o noivo. Resumindo, essa igreja é uma igreja em crescimento, mas principalmente uma igreja que se prepara para o arrebatamento. Quem é que vai subir? É quem carrega título de crente? Não. É quem guardou a fé, os remanescentes. Guardaram a fé e as práticas básicas que levam a gente à fé e ao avivamento. O que é? Palavra de Deus, oração, jejum e andar na doutrina que os apóstolos passaram, vinda do Senhor Jesus Cristo. A comunhão, partir do pão, é isso. Quem guarda isso, com certeza vai subir. Porque o imã é um ferro imantado. Ele atrai ferro. Jesus vai atrair para si aqueles que são semelhantes, aqueles que andam nos seus caminhos. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. O poder da oração. Para começar, eu quero fazer uma pergunta antes de você sentar. Para que orar se Deus já sabe o que eu vou falar? Para que orar se Deus é soberano e pode todas as coisas? Pode sentar no seu lugar que eu vou te responder daqui a pouco. Mas não estilo velório, estilo pentecostal. Vai sentando e dando glória aí, igreja. Afinal, a palavra hoje é avivamento, poder da oração. Eu estou falando isso porque às vezes tem algum visitante aqui, ouviu falar que aqui é uma igreja pentecostal, aí você senta assim, meio que, eu vou sentar aqui. Não, senta dando um glória aí, vai dar um... Tipo querendo que não ia sentar, mas vai sentar porque o pastor pediu, mas eu estou me segurando para ficar de pé. Está entendendo? Eu não vi na Bíblia Jesus falando assim: não pare de pregar, não pare de cantar. Eu só vi Ele falando assim: não pare de orar. Orai sem cessar. Orai e vigiai. Mas interessante que a Bíblia diz que antes da palavra sair da minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. E se Ele já sabe, para que eu tenho que orar então? Se Ele é soberano e pode fazer o que Ele quiser, por que eu vou pedir algo para Ele se Ele faz o que Ele quer? A Bíblia diz que, lá em Gênesis, não era só uma pessoa, eram mais de uma pessoa. Eles disseram assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, que tenham eles domínio. Aí está a explicação. Por que você tem que orar? Fala assim comigo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenham eles domínio.
O salmista disse que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Vai pegando aí. Se Ele deu a terra para o homem dominar, e disse que ele podia falar assim, ali era o Pai, Filho e Espírito Santo, podia falar assim, ó, vamos criar o homem, vamos colocar ele na terra, mas nós vamos dominar. Não, Ele não falou isso. Deus falou que eles têm um domínio. Deus se colocou limitado à própria palavra dele. Ele disse, eu coloco a minha palavra acima do meu nome. O que Ele quer dizer com isso? Deus nunca contraria aquilo que Ele falou, senão você não pode confiar nele. Deus nunca vai contra aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele fala. É por isso, irmãos, toma cuidado com esse negócio de Deus falou, eis que te digo, e Deus disse. Eu ouvi uns boatos, tem gente aqui na igreja, de vez em quando para o irmão e fala assim, ó, Deus mandou te falar uma coisa, irmão. Ouve, mas não fica empolgado não. Ouve, retê o que é bom, mas não fica acreditando em todo mundo que diz que Deus falou, porque Deus quando fala, cumpre. Deus quando fala, vira lei. Por isso Ele não fica falando toda hora. O que Ele falou está na palavra, através dos profetas, e Ele fala agora. Ele revela, Ele mostra sim, mas se Ele mostrar, tem que acontecer, porque Ele não pode mentir. Ele não é homem para mentir. Não é homem para se arrepender. Ele age corretamente dentro dos seus princípios. Vou dar um exemplo simples para você aqui. Quando Deus coloca Adão e Eva e manda domine, ó, que eles tenham domínio. A Bíblia diz que Satanás aparece no Éden. Por que Satanás não apareceu em forma de um demônio? Porque para agir na terra você tem que ter um corpo. Só o homem tinha corpo. E os animais. Por que Deus não impediu Adão e Eva de comer o fruto proibido? Porque Deus não podia contrariar a palavra. Ele falou que eles têm um domínio, eu não posso lá intervir. Presta atenção, ó, você está no seminário essa noite. Eu disse para eles terem domínio. Eu não posso ir contra a minha própria palavra, impedir que eles comam do fruto. Eu só falei, não coma, não desobedeça, não vai ser bom para vocês. Tanto é que Satanás precisando, sabendo que ele era espírito e precisava de um corpo, conseguiu o corpo da serpente. Ele, de um jeito, se tornou legal na terra para conversar com eles. Ele teve legalidade. E aí, Deus diz para eles, vou expulsar vocês agora do Éden. Você, mulher, vai ter dores no parto. Vocês vão ter que plantar, colher, vai ter erva daninha, vai sofrer. Do suor do teu rosto, vocês vão ter que arrumar comida agora. Satanás, deixa eu dizer algo para você. Eu vou te fazer uma promessa. E diferente de muito crente, irmão, Satanás crê em tudo que Deus fala. Vou repetir. Diferente de muita gente que se diz crente, batizado, que aceitou Jesus, Satanás crê em tudo que Deus fala. Ele sabe quem é Deus e que Ele cumpre tudo que Ele fala. Vou te fazer uma promessa, Satanás. Você usou a mulher. Enganou ela, enganou o homem. Eu também vou usar uma mulher. A mulher é a arma secreta de Deus. Por isso o diabo investe tanto em tirar as mulheres da presença de Deus. Deus criou a mulher especialmente para Ele mesmo. Por quê? Ele disse, do ventre da mulher vai nascer alguém que vai pisar na sua cabeça. Mas espera aí, como é que Deus vai descer na terra se o homem agora tem pecado? Deus não é pecador, Deus não tem pecado. Deus escolhe uma mulher pecadora, uma mulher de fé, mas pecadora, uma mulher que tinha pecado, chamada Maria. Ele falou assim, olha, vai nascer um filho de Deus do seu ventre. Mas como que isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu não conheci homem não. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Descerá o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai pegando, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. E aí, se você estudou um pouquinho o que eu vou dizer agora, você vai entender. O sangue do bebê nunca mistura com o da mãe no ventre. Às vezes a mãe tem sangue tipo O e o bebê é sangue A.
Por que isso? Porque aquele que viria do céu não podia ter o sangue do pecado misturado nele. O sangue da mulher não se misturou com ele. O sangue da mulher não se misturou com o filho. Por isso, vou falar um negócio para você aqui agora. Deus falou, eu vou descer na terra legalmente. Vou descer na terra legalmente, Satanás, e vou destruir suas obras. Vou pisar na tua cabeça. Vou te humilhar. E esse que vai descer na terra vai entrar na tua presença e vai tirar a chave do inferno, da morte e do abismo da sua cintura. Pode exaltar o nome dele. Jesus é chamado na língua hebraica de Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus, o Messias, Jesus, Cristo, Jesus, ungido. Por isso Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, mas não mãe do Cristo. Jesus é o homem, Cristo é o Espírito. Ela é mãe do homem, Jesus, mas o sangue dela não tem nada a ver com o dele. Cristo é que veio ali e entrou em Jesus. Ela foi salva por aquele que ela carregou no ventre. Ela foi salva. Por isso, quando ela soube que era escolhida, ela disse: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador é porque sabe que é pecador. Cristo, o Rei, o ungido. Por isso ele é Jesus, o Cristo. 100% homem, 100% Deus. Eu rodei até aqui para chegar a falar para você. Por que que Deus não... Por que que você precisa orar? Senão nada vai acontecer. Porque oração, presta atenção nisso. A oração é a permissão que você dá para Deus agir. Oração é a permissão de Deus que você dá para Deus, para Ele agir. Quer ver uma coisa simples? Olha aqui, Jesus chegou para o cara cego e falou assim: o que você quer que eu te faça? Todo mundo falou: sou Jesus. Ei, Jesus, é óbvio, o cara quer enxergar. Ó, o que você quer que eu te faça? Jesus, eu quero enxergar. Enxerga. Por quê? Quem tenta invadir o diabo, Deus não invade. E Deus age segundo a sua permissão. Você quer o quê? Eu sei o que você precisa, mas você tem que dizer o que você quer. Eu quero enxergar. Já que você autorizou, pode ver. Vai, a tua fé te salvou. A fé move os lábios para a oração, para a petição. Então agora, vamos começar a pregação. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está, mas a carne é... Você já viu que todo mundo dá desculpa assim? Pois é, a carne é fraca, né? Eu não aguentei. Não, a carne é fraca para orar, ela é forte para pecar. O Espírito está pronto para orar, mas a carne é fraca para orar, ela só é forte para pecar. Será que é só eu ou você também já notou que é uma luta constante entre carne e espírito? Sempre um querendo vencer o outro. Um dia eu perguntei, gente, se eu colocar aqui um vira-latinha com um pitbull para brigar, quem é que vai vencer? Pode falar, irmão. É o pitbull? Depende. Qual dos dois você alimentou mais? Deixa o pitbull uma semana sem comida e o vira-latinha só na vitamina, comida. Talvez o vira-latinha vai ter gás e vai matar o pitbull. Quem é que está vencendo na minha e na sua vida hoje? É quem você tem alimentado mais. É a carne ou é o espírito? E tudo isso vem através da oração. Fala comigo, oração é poder. Pouca oração, pouco poder. Fraqueza, fala assim, muita oração, intimidade, portas abertas, milagres, resposta. Pastor, tem alguma oração que não é ouvida? Tem, só aquela que você não fez, porque toda que você fez foi ouvida.
Olha, entenda o seguinte, a Bíblia é um documento legal. Fala comigo, Bíblia é uma constituição, documento legal. A Bíblia fala sobre um rei, um reino e herdeiros. Vou repetir. A Bíblia fala sobre um rei, um reino e herdeiros. Então ela se trata de um livro legal. Não é um livro religioso. Ele é um livro de governo. Ele é um livro para reger nações. Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra, porque nações só são formadas em famílias, e de ti sairão nações e reis. Está ligado aí? Quem está abençoado aqui essa noite, diga amém. Quem está feliz, diga amém. Quem está fracassado, diga amém. É só para ver se você está ligado. Ninguém falou amém, gostei. Olha só. Rei não é um religioso, ele é um político. Ele é um monarca, ele é um governante. Para que entre o rei, Jesus, o Rei da Glória. Canta aí, irmãos. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Você tem que abrir o coração para a oração. A oração é intimidade com a fonte, intimidade com o Pai. Não tem como ser avivado sem uma vida de oração. Quando você ora, todo mundo nota que você fica diferente. Quando você fica um dia sem orar, você começa a ver que você não está muito legal. Uma semana sem orar, as pessoas começam a ver que tem algo errado com você. Um mês sem orar, qualquer um à distância sabe que tem algo errado com você. O rei quer impactar o território com a sua vontade, mas ele depende daqueles a quem ele deu autoridade. Ele nos deu autoridade aqui na terra e ele quer fazer o melhor, mas ele depende dos seus filhos para orarem, profetizarem, autorizarem, fazerem petições para que ele entre com legalidade fazendo o que precisa ser feito. Para que eu tenho que orar para o enfermo, pastor? É só Deus olhar, Deus ora. Não, ele falou: vocês, se crerem em mim, os sinais os seguirão. Vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios. Se prepararem algo mortífero contra vocês, vocês vão pisar serpentes e escorpiões, quer dizer, vão pisar hostes malignas, se vocês crerem. E ele disse assim: vocês, quando orarem, fala assim, quando quer dizer, você tem que orar. Uma hora você vai ter que orar. Se você diz que é crente, você tem que orar. Por isso que ele não falou, se um dia vocês orarem, se por acaso vocês lembrarem de orar, falou, quando vocês orarem, está intrínseco que se eu digo que eu sou crente, eu tenho que orar. Eu vou orar e eu nunca vou deixar de orar. Entre no quarto, aquele que te vê em secreto, vai te ouvir no secreto e vai te recompensar publicamente. Fala assim comigo, quando eu oro, Deus me ouve. Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Amém? Você vai impactar a sua casa, a sua história, a sua existência pela oração. Olha o que diz Mateus 16, 19. Diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado. Espera aí, deixa aí. Olha como é que Jesus fala: eu vou dar para vocês chave. Alguém tem uma chave para emprestar aí? Alguém tem aí? Joga aqui para mim. Vou mandar aí, vai lá. Olha só. Essa chave aqui dá acesso a algum lugar. Se eu não tiver essa chave, eu não entro no lugar que eu estou querendo entrar. Quem tem a chave na mão tem autoridade. Quem tem a chave na mão tem acesso.
Jesus está falando, eu vou dar acesso a vocês. E ele não falou tudo que vocês ligarem no céu. Ele primeiro fala, tudo que vocês ligarem primeiro na terra, está ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, automaticamente está desligado no céu. O céu não age, ele reage. O céu espera a tua ação e a tua oração para ligar e desligar o que precisa ser ligado e o que precisa ser desligado. Ligar na terra é dar permissão. Trancar na terra, tranca no céu. Nem tranca a rua vai poder fazer nada com você, irmão. Se você trancar, tranca as pernas dele que vai trupicar e cair de queixo. Porque você ouviu daquele que disse, eis que toda autoridade me foi dada. Eis que vos dou autoridade. Então você não tem que ter medo de tranca nada. Você que tranca a vida dele. Os céus esperam algo feito na terra para reagir. Deus fará mediante a nossa permissão. Irmãos, parece uma loucura que eu estou falando, mas isso aqui é legalidade, é Bíblia e é a realidade de Deus. Ele mesmo disse, vocês têm um domínio. Eu poderia ter entrado no Éden, impedido tudo, mas eu não estava legal, eu precisava de legalidade. Eu vim através de um corpo, sem pecado. Tanto que Jesus, quando foi para a cruz, levou todos os pecados sobre si, e a Bíblia diz que ele expirou. O que é isso, pastor? O corpo ficou na cruz, mas o espírito saiu. E a Bíblia diz que ele visitou o Hades, o lugar onde estava Satanás. E quando ele entra lá, Satanás com certeza falou assim, peraí, você não pode vir aqui. Só entra aqui quem morreu em pecado. Meu corpo está lá em cima. Mas, professor, só entra aqui quem tem um corpo. Você não pode vir aqui, o corpo está lá em cima na cruz. Mas você tem que ter pecado para pisar aqui. Todos os pecados da humanidade estão no meu corpo lá na cruz. Dá licença. Me dá agora a chave da morte, do inferno e do abismo. Ó morte, onde está agora o teu aguilhão? Onde está o teu poder, ó morte? Eis que é ele, que é aquele que é a chave de Davi, que abre porta e ninguém mais pode fechar. É aquele que abre e ninguém mais fecha. E a porta que ele abre, ninguém fecha na tua vida. A oração vai abrir portas de milagres, de resposta, de avivamento espiritual. Deus te deu chave, permissão e legalidade. Emoções e sentimentalismo não podem substituir chaves. Você chega todo cheio de sentimento para Deus na oração. Deus, ai minha vida, ai que desgraça. Eu quero que aconteça alguma coisa, me ajuda. Espera aí, tá? Não é assim que você consegue nada comigo. Cadê as chaves? O meu filho já deu as chaves. A chave é permissão, legalidade. De onde vem essa chave? Quando você ora a palavra de Deus. Se você ora a palavra que Ele empenhou, e Ele disse, eu coloco o meu nome, a minha palavra acima do meu nome. A minha palavra está acima do meu nome. Ou seja, só existe algo que é maior do que Deus, a palavra dEle. Por isso Ele nunca desonra a sua palavra. Jesus está perguntando, ei, sabe por que tem oração não respondida aqui? Porque tem oração de mendigo espiritual. Você não é mendigo espiritual, você é filho. Traga a chave, eu dou acesso. Traga a oração baseada na minha palavra.
O que eu falei eu cumpro. Pode citar o que eu falei. Se quer dizer algo que você precisa hoje, cita e fala: Senhor, como o Senhor disse na tua palavra que tudo é possível ao que crê, então eu vou conseguir. O Senhor diz na tua palavra que Ele levou sobre essas enfermidades. Eu não aceito essa doença, esse câncer. Disseram que é terminal. Eu não aceito. E na legalidade da palavra, requeiro agora a minha cura, porque é meu direito conquistado na cruz. Mas as pessoas não sabem fazer isso. Elas falam: ó Deus, tem dó de mim. Você está vendo câncer comendo meu coração? Aliás, não tem câncer de coração, né? Meu pulmão, meu braço. Não. Deus trabalha com legalidade, assim como o diabo. O diabo pode não estar entrando na vida de muito crente, mas ele está tendo acesso para atrapalhar, distrair e julgar palavras que jogam esse crente no chão. Ele também trabalha com legalidade. Quer ver uma coisa sobre legalidade? A Bíblia diz que Satanás pediu a Deus para tocar na vida de Jó, matar Jó. E Deus falou assim: não, você pode tirar os bens dele, pode tocar na família, mas nele você não toca. Perdeu os filhos, tudo que ele tinha lá para sacrificar a Deus em adoração no altar, ele matou tudo. Porque é o seguinte: Satanás quer acabar com você. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar sua capacidade de adorar no altar, de sacrificar no altar. Matou, a primeira coisa que ele matou de Jó foi os animais. Não pode mais sacrificar, porque a Bíblia diz que ele sacrificava todos os dias pelos seus filhos, pedindo a Deus bênção sobre a sua casa. E aí é o seguinte: morreu o filho, morreu tudo. Ele ficou lá na miséria, coçando ferida com caco de telha, mal cheiroso. A mulher dele chega e fala assim: ô Jó, amaldiçoa Deus e morre. Você sabe que muito tempo eu pensei errado. Eu pensei: poxa, acho que o diabo não matou essa mulher porque ela devia ser, ela é minha aliada para acabar com o Jó. Mas não é, eu estava enganado. É porque a Bíblia diz que quando você casa, você se torna uma só carne. Se Deus falou: não toque em Jó, não pode tocar naquela que faz parte da sua carne, que é a mulher. Legalidade, ele não teve legalidade para tocar na mulher de Jó, porque ela é uma só carne com ele. E Deus fala: não toque em Jó, ela é uma só carne, então não pode tocar nela também. Quem está aí comigo ainda, hein? Mateus 6, versículo 7. Está no gerúndio, está na ação ali, ó. Orando. E orando, não useis de vãs repetições, ó, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Orando, Jesus está dizendo: não useis de vãs repetições. Como quem? Os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu já tive oração respondida de 3 palavras. Já tive oração respondida de falar 1 hora. Não é por muito falar, mas é como eu oro. Sem religiosidade, sem obrigação. Quantas pessoas por aí, quando vão rezar, rezam lá o Padre Nosso, Ave Maria e tal, repetidas vezes, sem nem saber o sentido daquilo que ele está orando e rezando. O Pai Nosso é maravilhoso. Se você olhar, ele é subdividido, ele mostra tudo ali. Mas a gente ora sem prestar atenção no que está falando, vãs repetições. Jesus está falando assim: o Pai não quer religiosos trazendo uma reza escrita para ler para ele. Ele quer alguém que converse como de um pai para filho, abrindo o coração, com ou sem erro de português, sujo ou limpo, com pecado ou sem pecado. Ele quer receber filhos. O sonho dele sempre foi ter filhos. Satanás atrapalhou. Ele então busca Abraão, uma descendência, traz Jesus para explicar e dizer: vocês não entenderam? Eu não quero servos, eu não quero escravos, eu quero filhos, eu quero relacionamento, intimidade. Eu quero muito abençoar vocês, mas eu quero que você abra o seu coração com sinceridade. Aí o meu Espírito virá e fará uma grande obra na sua vida, sem religiosidade, sem obrigação, mas convicção de que está falando com um Deus vivo, que ouve, responde. O salmista disse assim: os povos aqui em volta tem deuses que têm olhos e não veem, tem boca mas não falam, tem pés mas não andam, tem mãos mas não podem tocar.
tornem-se semelhante a eles aqueles que o adoram. Ele estava dizendo, quem adora um Deus que não pode fazer nada, se torna igual a ele, um cego espiritual, um mudo espiritual, a sua oração não é mais ouvida. Vai se tornar como aquele que tem pé, mas não chega a lugar nenhum. Aliás, faz às vezes aquele passinho do Michael Jackson, anda para trás, né? O que isso quer dizer? Se eu vou me tornar semelhante àquele Deus que eu adoro, é por isso que Deus quer adoração e oração. Porque quando eu oro, quando eu adoro, eu me torno semelhante a Ele. Um Deus vivo, um Deus criador. Deus é criativo, Deus não é repetitivo. As pessoas, hoje eu estava de manhã com os pastores e falei, gente, parem de ser repetitivos, fazer sempre a mesma coisa, achando que o que dava certo 20 anos atrás vai dar certo agora, o que dava certo 40 anos vai dar certo agora. Calma, vocês têm que entender as mudanças, tem que ser diferente. Porque na Bíblia você não vê Deus fazendo a mesma coisa duas vezes, sempre Ele faz algo diferente. Ah, mas pastor, Jesus curou cegos. Ah, é? Um ele cuspiu no chão, fez um barro, passou no olho, vai lá e lava. Outro lava só no tanque. Você, não precisa fazer nada. Comece a enxergar agora. Cada vez de uma forma diferente. Os discípulos foram expulsar um demônio de um jovem e ficaram lá horas e o demônio não saía. Imagina o Pedro chegando assim, eu sou pentecostal, demônio, agora você vai ter que sair, sai, e sai, sai. Depois de uma hora sem voz. Que poder não está na pose e no tom de voz, poder está na intimidade. Tem muito crente iludido aí com gente com voz de trovão aí, com voz de relâmpago. Olha que você vai ver, deixa para lá. Jesus chegou e falou assim, até quando eu vou estar com vocês, hein? Geração incrédula. Demônio, sai do menino. Saiu na hora. E aí os discípulos ficaram extremamente envergonhados na frente de todo mundo. E lá no secreto falou, mestre, fala uma coisa para nós. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio, hein? Jesus fala assim, vocês estavam usando uma chave errada. Vocês não tiveram legalidade, porque esse tipo de casta de demônio é diferente. Ele só vai respeitar quem faz jejum e anda em oração. Só sai com jejum e oração essa casta. Quando você voltar a jejuar e você realmente orar, você vai ter chave e legalidade para desligar essa possessão demoníaca e mandá-la embora. Ei, eu estou falando com famílias aqui essa noite. Estou falando com homens e mulheres que sonham, jovens, hein? Adolescentes, pessoas cheias de planos, que pararam de orar, não oram, tem preguiça de orar, mas não tem preguiça, bom, vou falar mais uma vez, mas não adianta, não tem preguiça do celular, não tem preguiça das coisas fúteis, mas tem preguiça de orar, porque não quer nunca ter um relacionamento íntimo com Deus que Ele diz que serve. Para terminar, Lucas 18, versículo 1 até o 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Parece um juiz que tem por aí hoje. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, ó juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atender a mulher. Mas depois disse consigo mesmo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, que ela venha me molestar, encher minha paciência. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo.
não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aos seus escolhidos? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tudo que Jesus fala, irmão, considera, para e pensa. Ele fez uma pergunta: quando eu voltar, por acaso encontrarei fé na terra? Se ele fez essa pergunta, ele já está dizendo que vai achar muito pouco. Você não está entendendo, irmão? Essa é a noite para você sair dessa lista, da lista da multidão que perdeu a fé, e entrar na lista daqueles que guardaram a fé, que guardam as práticas originais da oração, do jejum. Tem alguém comigo aqui? Acaso encontrará o Filho do Homem na terra fé quando voltar? Ele está querendo dizer, acaso vou encontrar alguém que ainda ora? Alguém que conversa, que... Irmão, você sabe quando você descobre se as pessoas te amam? Quando você perde a utilidade. Tem gente que pós da idade não pode ajudar a fazer nada, todo mundo não quer nem parar para conversar, não quer sentar do lado para ouvir aqueles casos antigos. As pessoas não gostam de conversar com pessoa mais velha, não tem paciência com os mais velhos. E aí a tristeza deles aumenta, ninguém quer me ouvir. Imagina Deus, que criou os céus e a terra, colocou a gente aqui, deu domínio, quer fazer o melhor, e olha, meus filhos estão nem aí para mim. Mas estão lá querendo avivamento. Eu sou a fonte do avivamento. O meu espírito é avivamento. Mas para isso eles têm que apenas abrir os lábios e o coração. Quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele, ele comigo, farei morada. Ele não estava dizendo a porta do coração. Ele estava dando um recado para uma igreja. Eu estou batendo na porta dessa igreja, Laodiceia, mas eu não posso entrar. Se acaso alguém abrir a porta, eu entro, mas eu não entro nessa igreja que fala do meu nome, que louva o meu nome, mas não tem relacionamento comigo. Ainda bem que ele está falando de Laodiceia, porque na quadrangular São Joaquim ele pode dizer, nessa igreja eu entro e tenho liberdade, porque aqui as pessoas creem em novos tempos, creem na palavra, creem nas promessas, creem que existe esperança, um futuro melhor, resposta, e que eu sou Deus e não há outro além de mim. Aleluia! Muita coisa eu não vou falar mais porque vou estender muito. Mas olha, aquela viúva, segundo Jesus, estava demandando seus direitos. Fala comigo, demandando direitos. Quem tem direito não precisa orar como pedinte. Quem tem direito não precisa ficar fazendo oração de pedinte. Quem tem direito sabe e fala sobre os seus direitos diretamente com aquele que concedeu esses direitos. Orar com ousadia, orar pela palavra. Ah, pastor, como é que eu oro pela palavra? Lendo a palavra. Se você não lê, você não vai saber. Não interessa para você, então, irmão, o caminho vai ficar mais difícil. E hoje está mais fácil que uns anos atrás. Hoje você vai lá no Google, a oração que Deus responde, oração baseada na palavra, vai ter um monte de coisa lá para você. Olha aqui, eu nunca vi isso aqui, tinha na Bíblia, eu nunca usei. Se você saísse um pouquinho do Instagram, você ia descobrir. Estou falando para mim também, não é só para você não. Irmãos, eu vejo pais às vezes querendo proibir seus filhos de tecnologia. Não proíba os seus filhos de tecnologia, apenas regre o tempo dele, porque os tempos mudaram. Nós somos avessos à tecnologia, mas só vai prosperar, e os empregos do futuro não, de hoje, todos são ligados àqueles que sabem mexer com tecnologia. Os empregos formais estão acabando, os tradicionais vão acabando.
Mas nós não podemos ser escravos disso e deixar Deus de lado. Olha, você tem que parar de orar sentimentos. Jesus estava querendo dizer assim, olha, Deus é juiz. O juiz não vai agir por emoção, ele vai agir quando a pessoa mostra que tem seus direitos. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas já fizeram isso? Trouxe a menina lá do interior, botou dentro de casa, deu um salário para ela para trabalhar em casa. Aí depois de anos, eu já vi esse caso várias vezes, ó. Chega lá na Justiça do Trabalho, e aí a pessoa fala assim, essa menina é uma ingrata. E eu arrumei os dentes dela, paguei médico, morou em casa sem pagar aluguel, comi e bebi do melhor na minha casa. E agora está querendo ganhar dinheiro nas minhas costas aqui na Justiça do Trabalho. O juiz não está nem aí para o que você falou. Vai dizer assim para ela, você pagou, assinou a carteira dela? Pagou os direitos dela? Não interessa se você gastou milhões com dente, com roupa para ela, nem viagem internacional. O que interessa para a justiça é legalidade. Você assinou a carteira? Satanás desafiou Jesus, falou assim, está escrito, Jesus, isso, isso e isso. Jesus falou, também está escrito. E ele venceu o diabo na palavra, na legalidade da palavra. Religiosos são emocionais. Cidadãos do reino conhecem seus direitos. Cidadãos do reino, busque os seus direitos, pois Deus não vai impedir aquilo que Ele já liberou, aquilo que Ele já disse que pode acontecer. Para terminar e corroborar com tudo que eu falei até agora, não existe na Bíblia uma passagem onde os discípulos falam para Jesus, Jesus, me ensina a expulsar demônio. Jesus, me ensina a curar o cego. Jesus, eu queria saber como é que faço para andar nas águas. Me ensina como é que é o segredo aí. Pedro até arriscou por uma palavra de Jesus. Não, mas uma vez eles estavam no cantinho lá na moita observando Jesus. Jesus estava orando. Jesus gastava horas orando no início, no final da madrugada. Presta atenção. Mas quando um enfermo, um endemoniado, um desafio pintava na frente dele, ele resolvia em segundos. O que nós fazemos? Gastamos horas com os homens e segundos com Deus. Vou repetir, o próprio Filho de Deus é exemplo. Ele gastava horas, intimidade com Deus e resolvia problemas em segundos. Nós gastamos horas com problemas e segundos com Deus, por isso somos muitas vezes derrotados. Ele deu exemplo. Ele não saía sem antes falar com o Pai, pedir orientação para o Pai, permissão para o Pai, legalidade para o Pai, e começava lá a fazer milagres e resolvia todos os problemas, porque antes ele tinha a intimidade. Irmão, eu não vi Jesus pulando, gritando, fazendo nada na Bíblia. Ele só falava e acontecia. Isso é avivamento, porque avivamento sempre é precedido pela intimidade na oração. Aí eles viram Jesus chegando e falaram, Jesus, a gente estava conversando aqui, faz uma coisa, ensina a gente a orar, porque eles descobriram que a fonte de todos os milagres, sabedoria e autoridade que ele tinha, não era algo que você aprendia numa escola, era algo que vinha de uma vida de oração. Uma vida de oração permitia ele realizar. Ei, o Espírito Santo está falando com você essa noite. Você vai alcançar e chegar em lugares que nunca chegou se você começar hoje a orar. Hoje governar pela oração. Hoje mudar a situação do seu casamento pela oração. Da frieza espiritual, da falta de fé. Você que antes era ativo e parou, volte. Você que servia e parou, volte. Você que orava e parou, volte a orar. Você que nunca foi de orar, comece. Ei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
contar algo para você que você vai ficar chocado. Jesus não ficava orando com os discípulos. Jesus sempre saía e se retirava sozinho para orar. Sabe por que muita gente gosta de reunião de oração? Muita não, pouca, né? É reunião que menos tem gente. Mas geralmente quem gosta de reunião de oração é a pessoa que não gosta de orar. Como assim, pastor? Tem gente que vai na reunião de oração e não gosta de orar? Porque na reunião de oração todo mundo fala, ninguém entende, todo mundo diz amém, glória a Deus. Por isso Jesus ia no secreto orar, intimidade com Deus, depois voltava para os discípulos. O Espírito Santo está te convidando novamente para a intimidade. E você vai começar a orar na língua dos anjos também, vai ser batizado com fogo. E a Bíblia diz que você pode não entender nada que é falado em línguas, mas Deus entende tudo, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Orando em línguas você profetiza coisas que você nem sabe que vai acontecer. Profetiza sobre os filhos que você ainda não tem. Orando em línguas você profetiza sobre um futuro da sua família que você nem imagina que vai chegar. Ore, igreja, fica de pé. Igreja, volte a orar, volte a orar. O avivamento está chegando. Volte a orar, volte a buscar intimidade. Ele está disposto. Buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando me buscar de todo o vosso coração. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aleluia. A família sentou na mesa para comer e o pai e a mãe só xingavam, falavam palavrão, reclamavam da falta isso, falta aquilo. E aí na hora de sentar na mesa, o pai falou assim, ó, para os filhos, ó, todo mundo fecha os olhos, vamos orar e agradecer por esse alimento. E aí todo mundo orou. Na hora que terminou a oração, o menino falou assim, papai, Deus ouve a oração? Ouve? Claro. Mas papai, em qual delas ele vai acreditar? No que você falava antes ou no que você falou aqui na mesa? Porque oração não é só olho fechado e ficar no quarto. Oração é só as palavras durante o dia. São declarações que movem o mundo espiritual. Está orando e agradecendo aqui, mas reclamando o dia inteiro, amaldiçoando o patrão, amaldiçoando tudo que acontece. Qual dos dois vai ter validade diante de Deus? A bênção ou a maldição? A reclamação ou o clamor? Pai, eu oro para que um avivamento real, não um avivamento de aparência, não um avivamento para mostrar algo para alguém, mas avivamento com a intimidade, avivamento na oração. Levanta aqui, Pai, intercessores, pessoas que oram, que ainda amam a sua família e oram pela sua família, que oram pelo marido, que oram pela esposa, que oram pelos filhos, pessoas que oram pelos seus líderes, pelos seus pastores, pessoas que oram pela sua cidade, pessoas que além de orar, também agem para que algo aconteça na sua cidade, no seu estado, no seu país. Levanta aqui pessoas, não apenas de aparência e palavras, mas de ações concretas. E a primeira delas que deve ser retornada hoje na vida do teu povo: tempo de intimidade e oração com Deus. Pai, para todos aqueles que aceitam esse desafio hoje vão ter essa mudança, eu declaro respostas poderosas, mudanças extraordinárias e uma aceleração em suas vidas que
que eles nunca experimentaram. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.